Então, podemos começar, né? Bom, eu não conheço o Emanuel pessoalmente ainda, infelizmente. Conheço o Emanuel de participação em congresso, né, em eventos, assim, e minha aproximação com ele aconteceu na pandemia. Você se lembra, Emanuel? Nós participamos em uma sessão coordenada juntos, uma sessão de Sim, comunicação coordenada juntos, e aí eu me apaixonei pelo trabalho dele, pela pesquisa. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu pesquiso. Emanuel é professor de espanhol. Falei, gente, a gente precisa ficar mais próximos, né? Construir laços aí de amizade, algumas parcerias, e imediatamente eu entrei em contato com ele. E desde então a gente vem fazendo aí algumas parcerias, estreitando os laços, né, Emanuel? Emanuel sim. estudou na UFMG, ele foi orientando a Elzimar, foi mestrado e doutorado, né, com Elzimar, nessa área dos letramentos, do discurso. Ele tem uma pesquisa muito interessante sobre leitura, né? Eu gosto muito dos textos, dos artigos de Emanuel, e ele agora ingressou como professor na Universidade Federal da Paraíba. Tem quanto tempo que você está lá, Emanuel? Tem uns Tem 2 anos e meio, quase. 2 anos e meio. Aí Passa rápido, né? quando ele foi chamado para atuar na Federal da Paraíba, ele me contou, fiquei super feliz. O que eu sei de Emanuel, que ele é um rapaz aí muito dedicado, muito estudioso, tem pesquisas que eu gosto muito aí na área do ensino-aprendizagem da língua espanhola. Ele é dessa pegada mais chão da escola, o que eu acho também significativo na atuação dele. E Emanuel acabou de entrar também na pós-graduação, né, da Universidade Federal da Paraíba, atua na EAD. Então é isso, é uma pessoa incrível, adoro as pesquisas dele. E aí, quando o Sérgio me pediu para indicar um nome, eu não pensei em outro nome, a não ser Manuel. Então, Emanuel, quando você quiser começar, tá? Fique à vontade, a gente vai ter um momento de apresentação, você faz a apresentação da sua pesquisa, e daí depois a gente abre para um diálogo, tá certo? Tudo bem. E eu já Obrigado, viu, te Flávia? agradeço, viu, por ter aceito o nosso convite para participar dessa manhã. Eu que quero agradecer mais uma oportunidade que você me dá, né? Dentre várias que você já me deu, né, Flávia? A Flávia abre muitas portas para mim, gente. Desde quando a gente se conheceu, né? Foi numa sessão mesmo coordenada e acabou que a gente apresentou um trabalho super afim, assim, a gente nunca não se conhecia, né? Apesar da gente vir da mesma universidade. Você é Belo Horizontina também, Flávia? Nós somos da Sim, mesma sou. cidade e nós temos laços em comum com a professora Elzimar, que inclusive é uma pessoa incrível, tem livros no PNLD. E então eu herdei um pouco do que a Elzimar é, e tudo que a Flávia falou aqui está muito exagerado, tá, gente? Imagina, verdade. Então eu quero agradecer muito a oportunidade, eu quero pedir mais uma vez reiteradas desculpas pelo que aconteceu. A Flávia me conhece, isso não é de acontecer. Mas eu peço desculpas a todos aqui, porque eu gosto de cumprir muito horário, eu sei o quanto é ruim a gente esperar e a pessoa não aparecer. Bom, gente, o que eu quero falar um pouquinho é da minha pesquisa, que ela vem mudando ao longo do tempo e de acordo com a minha atuação em sala de aula, eu percebi que tem surgido outras necessidades que eu quero tocar também com vocês aqui. Hoje pela manhã eu estava até conversando com uma amiga falando um pouco sobre isso, de como que as nossas turmas no ensino superior, ela tem mudado, gente. A cada semestre aparece um perfil diferente de aluno com necessidades diferentes. Então, hoje, mais do que respostas, eu acho que a gente vai levantar mais pesquisa, mais perguntas, perdão. Até porque eu quero falar um pouco da pesquisa que eu estou pretendendo desenvolver agora na pós-graduação. E eu já quero fazer um convite a vocês, quem tiver interesse de contribuir, vocês vão ser muito bem-vindos, que é mais ou menos na área de inteligência artificial e o tanto que isso tem influenciado os trabalhos dos nossos alunos no curso superior, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação.
E eu quero dizer que eu tentei preparar uma coisa bem rápida, mas eu tendo a falar muito, né, durante as minhas apresentações. Então, eu vou tentar falar um pouquinho durante os 25 minutos, 30 no máximo, mas vocês podem ficar à vontade para me interromper, para fazer perguntas, e a gente faz pausas, às vezes, para a gente poder conversar. Eu vou colocar minha tela cheia, agora eu não vejo mais as carinhas de vocês, mas podem me interromper. E caso não estiver passando os slides aqui, eu também peço que você me avise, tá, Flávia, por favor, porque isso acontece muito. Então, como a professora já me apresentou, né, eu venho da UFMG, fiz mestrado e doutorado por lá, e a minha pesquisa, ela tenta tocar um pouco no letramento crítico, mas passando dando um pouco as inferências, isso com o fim de formar leitores proficientes, experienciados, que sejam capazes de se posicionar, e vários princípios que tocam a criticidade. Recentemente, eu me credenciei no programa de pós-graduação de Linguística e Ensino, mais precisamente no mestrado profissional, o que eu estou muito animado para começar a atuar. Como a professora falou, e eu venho da sala de aula, né? Eu já atuei em todos os níveis de ensino, então eu tenho um pouco de experiência em produção de material didático e adaptar cada material para o público que eu atuo. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre discurso, criticidade e inferências. Reflexões sobre produção de atividades de leitura sob seus preceitos. E eu toco muito nessa questão de produção de atividades, pessoal, porque e isso vem da minha experiência enquanto aluno da graduação. E eu não sei aqui se vocês também passaram por isso, a gente pode compartilhar experiências. Eu acho que existe, e sem querer generalizar, uma tendência nos cursos de graduação a falar muito de teoria, e isso tem mudado, tá? Que fique claro, e tocar muito pouco na produção de atividades para a sala de aula, ainda que existam disciplinas hoje em dia que tenham esse foco, mas eu senti falta quando eu cheguei na sala de aula de saber, de fato, levar aquelas teorias para a prática. Então, eu tento refletir muito nos meus trabalhos sobre como produzir atividades para o chão de sala de aula mesmo, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero discutir com vocês aqui hoje. Então, nós vamos falar muito rapidamente das teorias da pedagogia crítica, da análise do discurso crítico, ou análise crítica do discurso, as inferências, o letramento crítico e a criticidade, que eles vêm juntos, e a gente refletir um pouco sobre a elaboração de atividades. Como eu sempre faço, eu gosto de ter um texto base para a gente refletir. E nessas apresentações orais, que o nosso tempo é um pouco mais curto e a gente precisa de ter ali um gênero da gente bater o olho e conseguir fazer um monte de inferências, interpretações, etc., eu quero que a gente parta, então, desse cartaz de publicidade. Eu tirei ele da internet na semana passada, quando eu estava preparando a nossa apresentação, estava estudando, e quando eu vi esse cartaz, eu pensei, gente, isso aqui é perfeito para levar para falar com os meninos. Isso por quê? Se a gente reparar nesse cartaz, ele é muito simples, ele é bastante objetivo, ele toca um monte de coisa. Emanuel, sim. Você está mostrando o cartaz, agora apareceu. Olha, isso acontece muito no Meet, gente. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu estava falando, então não estava passando. Não. Tá, deixa eu só voltar aqui. Será que se eu deixar na tela diminuída aqui, fica ruim, Flávia? Assim, tá bom, agora passou. Eu não sei por que deu uma travada, agora passou. Eu imaginei que isso aconteceria, sabia? Tem acontecido muito no Meet. Eu vou deixar assim, então, pode ser? Pode. Tá bom. Pode então, passar, que agora está passando. Tá ótimo. Eu só vou tocar nesse slide, então, para mostrar para a gente o percurso que nós vamos seguir aqui na nossa apresentação. E aí, passando para o cartaz, como eu estava falando com vocês, né? Quando eu olhei esse cartaz de publicidade aqui, né? É um cartaz sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E isso foi muito interessante, que eu estava conversando com uns amigos um dia e estava falando justamente sobre isso.
que recentemente o rapaz que bateu o recorde de montagem de cubo mágico, ele tem autismo, ele tem um dos espectros do autismo, né? Então, isso veio muito a calhar dentro das discussões que nós estamos tendo. E quando eu vi esse cartaz, eu pensei que era perfeito para trazer para a gente aqui, por inúmeros motivos. Primeiro que é um gênero rápido de leitura, e muitas vezes professores de língua estrangeira, como é o meu caso, quando eu estava lá na escola, eu tinha uma aula numa turma de 50 minutos, então não dava para fazer um trabalho muito aprofundado. Outro motivo é que a gente tem aqui um monte de coisa implícita, isso toca muito meu trabalho. E mais importante, a partir de agora a gente desconstrói uma coisa, que quando se fala em letramento crítico, muita gente acha que o letramento crítico ele tem que tocar algum tema que seja muito controverso, vamos colocar assim, ou falar de aborto, ou falar de temas raciais, ou falar de violência policial, etc., apesar que eu adoro esses temas, mas não necessariamente precisa fazer isso, né? A gente pode trabalhar um monte de tema e a partir dele a gente conseguir aproveitar os momentos críticos, como o Fairclough ele coloca para a gente. Então, já vamos começar a refletir sobre a elaboração de atividades de leitura, e eu coloco algumas perguntas para a gente aqui. Quando nós estamos preparando uma atividade, e a gente começa a preparar uma atividade bem antes de levar para a sala de aula, né? O que a gente quer analisar nessa atividade, quais as reflexões a gente quer que o nosso aluno faça? A gramática, o conhecimento lexical, os tipos de conhecimentos que são necessários para a gente interpretar determinado texto. A gente quer chegar no desenvolvimento da capacidade crítica, mas como que a gente faz isso? Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente vai seguir aqui hoje. Para que a gente consiga, então, explorar qualquer que seja o texto, eu defendo que a gente faça um percurso que parta, obviamente, não tem como a gente falar de estudos críticos no Brasil, de leitura crítica, sem tocar no trabalho de Paulo Freire. Então, eu defendo que a gente tenha uma base, gente, com 3 pernas, vamos colocar assim. A primeira delas é a pedagogia crítica. E ainda que nos trabalhos de Freire ele não falava em letramento, né, ele era tão à frente do tempo dele que já estava ali aquela base. Tanto que a gente bebe dessa fonte para os letramentos, né? E a primeira coisa que ele fala é o seguinte, que nós precisamos romper, isso é muito conhecido do trabalho dele, com essa tradição, e essa palavra é muito forte, de leituras ingênuas e passivas diante dos textos, que os veem como detetores de todos os significados necessários à sua compreensão. E mais importante, e isso aqui já se tornou um lugar comum na nossa área, né? Perceber que os textos, eles não são neutros e eles não são isentos de ideologias. Então, essa base trazida para o letramento crítico, ela já é muito forte, porque a gente consegue perceber que qualquer que seja o texto, ele vai ter por trás ali um autor, e esse autor ele tem ideologias, ele representa uma determinada instituição, ele tem objetivos. Então, essa é a primeira perna, vamos colocar assim, do entendimento de letramento crítico que eu defendo nos meus trabalhos. E a gente precisa incentivar os nossos alunos, ao desenvolver uma atividade de leitura, a fugir dessa leitura ingênua, que é aquela que aceita o texto como ele é dado e as informações elas estão presentes apenas nos textos. Isso, como eu disse, e isso é muito bom, já é um lugar comum nos nossos trabalhos, desenvolvimento de pesquisas e elaboração de atividades, livros didáticos, inclusive. Só que como que a gente coloca isso na prática, né? Essa é a grande questão dos meus trabalhos. E a gente precisa chegar no que o Paulo Freire vai chamar, né, de a leitura crítica e indolente, que é aquela que não vai se resignar diante do mundo como ele é nos dado ao nascer. Então, é isso que a gente precisa buscar. Quando os documentos oficiais, eles falam que a gente precisa buscar formar leitores proficientes, atuantes nas sociedades, capazes de opinar e se colocar no mundo, eu acho que isso toca muito no trabalho de Paulo Freire, né? E é justamente isso, a gente precisa formar leitores que sejam indolentes, que não aceitem o mundo como ele é dado, a gente se descobrir enquanto sujeitos, né? Então, vejam,
E Paulo Freire fala muito de conscientização, e ele fala que quanto mais desenvolvermos a nossa conscientização, mais democráticos, políticos e críticos nós vamos nos tornar. Só que aí eu pergunto, como que a gente alcança isso ao produzir uma atividade de leitura, né? Como que a gente consegue transformar isso daqui, e é o meio mais comum que a gente faz, é um texto base e algumas perguntas, né, que é a forma mais conhecida que a gente tem, talvez, de trabalhar com texto. Como que a gente transforma essas bases de Paulo Freire em perguntas? Essa é a grande questão e talvez seja a grande dificuldade para a gente começar a desenvolver atividade de leitura. Então, eu trago algumas ideias aqui, como o meu objetivo é refletir, né, sobre isso. Eu trago uma notícia que eu gosto muito, e como eu falei com vocês, eu vou trabalhar aqui com recortes rápidos, tá, gente? Para que a gente possa bater o olho e já conseguir identificar todas essas dimensões da leitura. E eu trago um recorte de um jornal que é da Folha de São Paulo, que fala: mãe PM que matou ladrão na porta da escola é homenageada por governador de São Paulo. E aqui a gente tem, né, Dia das Mães, violência, e Márcio França entregou flores a cabo Cátia da Silva Sastre pelo Dia das Mães. Então, vejam só, quando a gente exclui o trabalho de Paulo Freire e volta àquela, a tradição, como ele fala, de uma leitura ingênua, que a gente só tira o significado da materialidade textual, a gente vai ler esse texto aqui e não vamos questionar as relações de poder que estão aqui por trás. A gente não vai refletir o que significa essa homenagem dada, os objetivos políticos, né, que estão ali por trás, o porquê de dar um buquê de flores para uma mulher no Dia das Mães, como forma de agradecimento por ela ter matado, e como ele utiliza aqui, a gente passa para a parte lexical, matado um ladrão na porta de uma escola. E a gente não questiona os objetivos que estão aqui por trás, né, da utilização dessas palavras, da escolha do texto que está em negrito e em destaque, etc. Porém, quando a gente traz o trabalho de Freire para a nossa produção de atividades, a gente começa mais do que perguntar, por exemplo, quem matou o ladrão, que é uma atividade muito tradicional, e eu não digo que é ruim, tá? A gente precisa disso nos níveis iniciais de leitura, isso é muito importante. Mas a gente começa a perguntar o seguinte: quais as motivações do político ao prestar essa homenagem, né? E por que o texto fala em ladrão e não fala em jovem, ou não fala nem em suposto ladrão? Apesar que a palavra ladrão aqui ela é muito forte, né? A gente precisa, então, a partir de Freire, ao questionar as realidades que levam a esse sujeito a buscar, tentar fazer um assalto na porta da escola, né? Então, é aquela coisa, é a gente começar a ler o mundo para entender como que ele funciona, e a gente, na sala de aula, faz muito isso através de textos, né? Mais ou menos como o Paulo Freire falava, né? O Eva viu a uva, e a gente precisa questionar, então, quem se beneficia com a produção daquela uva, se Eva pode consumir a uva, etc. É mais ou menos isso daqui. A PM, ela matou o ladrão, mas a gente precisa entender como que esse jovem, esse rapaz, esse homem, o que levou ele a se tornar ladrão, ou suposto ladrão, o que forçou ele a ir para a porta da escola tentar esse assalto, e o que permite a essa mãe PM poder atirar num suposto ladrão na porta de uma escola e ainda receber homenagens. São as consequências sociais disso tudo que é levado. Então, isso é uma forma da gente começar a levar para a sala de aula essas teorias. Mais do que só teorizar, a gente precisa começar, então, a pensar em formas mesmo de arrancar um texto de um material original, né, e levar isso tudo para a sala de aula. Então, essa é a primeira base. Partindo, então, do trabalho de Freire, a gente começa a refletir dessas nuances implícitas que estão trazidas aqui nessa manchete. E a análise crítica dos discursos, ou do discurso, a análise do discurso crítica, né, vai depender do autor que a gente vai abordar. No Brasil é mais análise crítica do discurso, se eu não me engano. Ela vai nos dar, talvez, uma materialidade, instrumentos para trabalhar
com essa materialidade textual, mas de forma a não ficar apenas na superfície dos textos. Como eu coloco aqui, ela é uma perspectiva, obviamente, crítica e autocrítica, isso é muito importante, sobre problemáticas sociais que se evidenciam através dos discursos. Vejam só, então, a primeira coisa é uma perspectiva crítica. Então, a gente precisa entender aqui que o crítico, gente, e fugir desse lugar comum que tem na sociedade de que o crítico é o que fala mal, que analisa talvez uma obra, um crítico cinematográfico, por exemplo, um crítico literário. O crítico é que ele vem lá da escola de Frankfurt, né, que era a gente questionar o mundo do jeito que o mundo é e entender que ele não é como ele é por si só, né? Que o mundo ele tem coisas que fazem ele ser como ele é e a gente não precisa aceitar isso. Basicamente, uma explicação muito superficial seria assim. E é autocrítica. Por quê? Uma vez que a gente tenta se afiliar a essa perspectiva, a gente precisa também questionar a nossa própria prática, nosso próprio meio. E eu busco muito fazer isso com a minha prática enquanto docente, e eu vou falar mais no finalzinho, reflexões que eu tenho tido a partir da minha prática, com essa autocrítica, e eu começo a ver que tem surgido novas necessidades dos nossos leitores. Necessidades que elas não param de surgir todos os dias. Então, a partir de agora, além de todos esses problemas que nós temos de trabalhar com Paulo Freire em sala de aula, de fomentar essa análise crítica com os nossos alunos, né, para que eles percebam que um texto, ele não é neutro, ele não é sem objetivos, ele não está ali só por estar, né, ele está buscando várias coisas. Por exemplo, no texto anterior, quando aquele enunciador escreve ladrão, tem um porquê de estar se falando em ladrão ali, né? E a análise crítica do discurso, além disso tudo, ela busca posicionar-se para o lado dos oprimidos, né? Ela não pretende ser neutra. Então, vejam só, a gente tem até agora o trabalho de Freire, que era um trabalho altamente crítico. A gente chega na análise crítica dos discursos, que ela vai trazer para a gente instrumentais para que a gente consiga perceber tudo que está ali por trás de um texto, nas entrelinhas. Tem um autor espanhol chamado Daniel Cassani, não sei se vocês conhecem, recomendo muito a leitura, que ele fala muito nessa leitura das entrelinhas do texto, né? Que fica abaixo da superficialidade, aquilo que a gente bate o olho, e tem tudo aquilo que de fato a gente precisa perceber. E mais importante, somando ao trabalho de Freire, a ADC, ela vai trazer para a gente formas para que a gente possa buscar analisar os problemas sociais presentes nos textos. Ela vai questionar e fazer com que a gente reflita sobre o trabalho ideológico dos discursos. Isso é muito importante. E ela busca ser interpretativa e explicativa. Então, se a gente voltar no texto anterior, eu espero que esteja aparecendo para vocês que eu não vejo as carinhas, a gente consegue, então, a partir dessa leitura indolente e com o que a análise crítica do discurso traz para a gente, começar a talvez elaborar questionamentos aqui para os nossos alunos, de modo a fazer com que eles não leiam essa notícia e achem que ela está ali por estar, que ela só quer noticiar que uma pessoa foi alvejada por uma policial na porta da escola. Então, a gente precisa tentar fazer essa reflexão antes de produzir uma atividade e pensar em formas para levar para a sala de aula. Então, eu dou um salto aqui e já somo essas duas perspectivas, talvez, e aí a gente chega no que a análise crítica dos discursos, ela vai perceber o discurso. E nós vamos perceber o quê? Que quando a gente pega essa manchete, tem muito ali disso que a gente vem trazendo na nossa discussão. Por exemplo, quando a gente busca fazer o aluno se apropriar dessa análise do discurso, a gente quer que ele veja que um texto, por exemplo, ele está inserido dentro de uma prática social e ele implica um modo de ação. E ele busca atuar sobre a sociedade. E é isso que a análise crítica do discurso, ela quer que a gente faça com os nossos alunos.
Então, nos meus trabalhos, eu defendo que, além da pedagogia crítica, a gente tente fomentar a formação de analistas críticas dos discursos que a gente leva para a sala de aula, o que não é uma tarefa fácil. E para isso, então, a gente precisa orientar os nossos alunos a perceber que existem discursos sexistas, religiosos, discursos feministas, discursos escolares, publicitários, progressistas, conservadores e assim por diante. E que todos esses discursos, eles são permeados, gente, por ideologias. E até o momento que a gente chega aqui, a gente começa a ver que a nossa tarefa enquanto professores, elaboradores de atividades, todos nós que estamos aqui somos autores, porque a gente produz atividades, é uma tarefa bastante complicada, né? Se a gente voltar naquela leitura bastante mecanicista, que era pegar um texto e tirar dele ali a gramática, talvez significados de palavras, ou interpretações bastante superficiais, qual a cor do vestido da Mônica, e assim por diante, a nossa tarefa era bem mais fácil, né? Porém, a nossa sociedade exige que a gente faça muito mais que isso. Então, eu trago para a gente aqui mais duas imagens, para que a gente consiga perceber também que importa muito menos, às vezes, o texto escrito e muito mais o que está ali por trás, as imagens, a utilização de cores, a formatação do gênero e tudo mais, para que a gente consiga perceber todos os discursos que estão ali implicados. Eu gosto muito dessa primeira imagem, tá pequena aqui, mas eu espero que todo mundo esteja conseguindo ver, porque a gente vê que é uma propaganda da Coca-Cola, tem um texto em inglês, né? E a Coca-Cola ela já faz esse trabalho de incutir na nossa cabeça que esse formato de garrafa é da Coca-Cola. Só que vejam, a gente não faz a mínima ideia, pelo menos eu não faço, né? Não sei se alguém aqui fala polonês, do que está nesses textos aqui. Só que a gente consegue perceber qual o discurso que está implicado aqui por trás, que é um discurso de integração, de aceitação, talvez, e tudo mais. E a gente pode pensar que a Coca-Cola, então, ela apoia essas causas. Só que a gente pode ir além disso. Será que só fazer uma atividade de leitura, perguntando para o aluno, por exemplo, qual a significação tem o rótulo dessa garrafa, com qual causa ela se identifica ou que ela alude? Será que a Coca-Cola, que ela só está mesmo querendo contribuir com essa causa, né, ou se mostrando a favor de amor é amor e tudo mais? Ou será que a Coca-Cola está buscando se vender e vender produtos, obviamente, a partir dessa causa? Isso, então, é mais um discurso que a gente pode buscar fazer com que o nosso aluno reflita. E a análise crítica do discurso, ela vai justamente nos dar esse instrumental, os instrumentais, perdão, para que a gente consiga levar isso para a sala de aula. Então, são exemplos que eu vou trazendo aqui, exemplos pequenos e rápidos, que podem fazer surgir na nossa cabeça ideias de como a gente transforma isso em atividade de leitura. Por exemplo, quais são os imaginários sociais que estão implicados aqui nesses dois cartazes, né? A gente pode perguntar para o nosso aluno, esses cartazes, eles estão buscando vender o produto ou eles estão buscando alertar o público sobre determinada coisa? E como que esse texto, ele se insere ou ele influencia, ou como que ele pode mudar nas nossas realidades sociais? Claro, gente, que aqui são perguntas que eu vou fazendo enquanto eu estou preparando a aula, e cada professor aqui, como eu coloco até na minha tese de doutorado, não importa o que eu colocar nela ali, os autores colocarem no texto, quem conhece a sala de aula é o professor. Somos nós que sabemos o que o nosso aluno precisa. Então, por mais que eu falo aqui quais significações podem ser construídas durante e após a leitura, isso toca muito no próximo tópico da nossa discussão. Quem vai saber o que o nosso aluno é capaz de identificar durante a atividade de leitura é o professor. Mas aqui eu quero que a gente comece a criar raízes para esses questionamentos. E aí, passando para a próxima parte, eu faço uma pergunta.
se a gente percebeu que poucas das informações que eu fui trazendo aqui, ou que eu fui refletindo, né, poucas delas estão na superfície textual. Se a gente voltar aqui nesse recorte dessa manchete de jornal, quando eu falo para a gente refletir sobre as escolhas da palavra ladrão, ou sobre a simbologia de entregar flor para uma mãe no Dia das Mães, por ela ter alvejado um suposto ladrão, isso não está na materialidade textual. Se nós voltarmos aos cartazes aqui, que são posts de redes sociais, etc., né, a gente vai ver que muitas das coisas que eu falei sobre essas causas sociais, aqui, por exemplo, que coloca uma garrafa da Coca-Cola sem escrever Coca-Cola, e a gente sabe que é uma garrafa da Coca, e em vez de falar energia positiva, calorias vazias, o que tem aqui por trás, né, qual tipo de conscientização, isso não está na superfície textual. Então, qual mecanismo permite com que a gente possa perceber que esse texto, ele significa muito mais do que está posto ali na materialidade? E é mais ou menos a próxima discussão que eu quero trazer para a gente aqui. E talvez seja uma contribuição que eu dou nos meus trabalhos, que seja justamente refletir o papel que os conhecimentos implícitos e a nossa capacidade de construir ou perceber ou depreender esses conhecimentos implícitos num texto para desenvolver a nossa criticidade. Nos meus trabalhos, então, eu defendo o seguinte, que quanto mais capazes de construir inferências nós sejamos, maior será a nossa capacidade crítica. Então, o que eu falo para a gente aqui? Que eu compreendo as inferências como a nossa capacidade, e ela é uma capacidade consciente e às vezes inconsciente, de perceber na materialidade textual mais do que as suas palavras descrevem, através da ativação dos nossos conhecimentos prévios e da capacidade em relacionar elementos textuais, discursivos, históricos e socioculturais presentes em frames e que se mesclam criando novos conhecimentos emergentes com informações novas, né? Aqui eu falo em frames, pessoal, mas não dá para a gente entrar nessa discussão agora, mas é basicamente como que a gente organiza os nossos conhecimentos em pacotes, né? Eu defendo, né, que quanto mais inferências o professor fomentar nos seus alunos, mais ele vai conseguir incentivar com que aquele aluno, ele reflita sobre a sua própria realidade, ele reflita sobre seus conhecimentos socioculturais, ele reflita sobre aquelas informações presentes na interdiscursividade dos textos e assim por diante. Então, se nós voltarmos àquelas imagens, nós vamos perceber que, e cada um aqui, gente, pode ter feito de forma diferente, isso é muito interessante das inferências, porque elas dependem do nosso arcabouço sociocultural. Se nós voltarmos lá, nós vamos perceber que a gente construiu significações a partir de coisas que não estão presentes ali. E o que nos permite fazer isso? É justamente a nossa capacidade inferencial. Se a gente refletir novamente ali, não dá para a gente voltar, e eu já me perdi no tempo, tá, Flávia? Você pode me interromper se eu estiver extrapolando. Se a gente voltar lá, nós vamos tentar refletir sobre tudo aquilo que a gente levantou na nossa cabeça e que não estava presente ali. E nós vamos ver que existem muito mais informações postas na entrelinha do texto do que naquilo que a gente vê de maneira explícita. Coloco, então, 3 frases aqui, por exemplo, para a gente perceber como que as inferências, e vejam que eu uso a palavra no plural quase sempre, porque existem tipos de inferências, como que a gente constrói de forma, às vezes, consciente, de forma inconsciente. Por exemplo, quando eu falo que Maria não vem mais, o que a gente já infere, gente, que não está presente aqui? É que Maria viria. Mas isso não está posto nessa materialidade aqui. Mas a gente consegue inferir, a partir do nosso conhecimento prévio, de que quando uma pessoa profere essa frase,
quer dizer que existia um contexto anterior de que uma pessoa estaria presente em determinado ambiente. Então, vejam, aqui tem muito mais informações do que está dito na superficialidade textual. Outra coisa que a gente ouve muito, né? Afirmou que não é racista, inclusive isso aqui eu tirei de um recorte de uma notícia, afirmou que não é racista, pois seu cabeleireiro é negro. O que nos faz aqui, então, gente, interpretar essa frase e a gente pensa assim, poxa vida, o cara nem percebe que ele é racista quando ele profere essa frase, né? Isso daqui, então, demanda que a gente tenha uma base da pedagogia crítica, que a gente não faça e não escute apenas essa frase a partir de uma leitura inocente. A gente tem muito aqui da análise crítica do discurso, que permite perceber que existe toda uma interdiscursividade aqui na fala dessa pessoa, e a gente tem aqui um componente inferencial que é muito forte, que nos faz levantar aqui um monte de informações que não estão aqui presentes, para a gente conseguir chegar na seguinte conclusão. Poxa, esse cara provavelmente é racista e percebe, né? Ou ele percebe que é racista e está tentando se desculpar dizendo que não é. Eu acredito que essa frase aqui muita gente já ouviu ao longo da vida, né? É sempre o que vem depois daquele mas que mora o problema, né? Por exemplo aqui, nada contra quem é gay, mas precisa beijar em público. Essa frase também eu já ouvi várias vezes ao longo da minha vida, gente. E o que nos faz aqui, então, inferir que essa pessoa, de fato, ela é contra quem é gay e contra a expressão de afeto em público, né, de casais homoafetivos e etc. Justamente voltando em tudo que eu falei, a gente faz uma leitura indolente, a gente faz uma análise crítica do discurso, às vezes sem perceber que a gente está fazendo isso, porque eu acho que todos aqui são leitores experienciados e tudo mais, e a gente ativa um forte componente inferencial. Então, é a partir dessa base que eu defendo que nós vamos nos tornar e formar nossos leitores mais críticos, ou letrados criticamente, né? Criticamente, perdão. Então, vejam aqui, eu trago um recorte de Leon, que é um autor que trabalha muito com as inferências e é muito bom, as referências estão ao final, que ele fala o seguinte, que qualquer processo de compreensão do discurso envolve um forte componente inferencial, presente tanto no domínio local do processamento da frase, a materialidade, né, como no domínio mais global ou situacional em que o discurso se situa. Ou seja, a gente ativa esse componente inferencial quando a gente bate um olho no texto, mas ao mesmo tempo a gente está processando um monte de informações que não estão no texto e que dependem do nosso arcabouço sociocultural. Então, vejam só. Então, as inferências, elas dependem de que a gente relacione as evidências socioculturais que a gente tem ao longo da vida, às quais nós estamos inseridos, né? As fornecidas pelas relações discursivas nas quais o texto está inserido, ao momento da leitura e assim por diante, né? E aqui é muito interessante, gente, que eu coloco, às vezes eu falo de inferência assim, isso eu fui percebendo que era uma dúvida que surgia quando eu falava um pouco do meu trabalho, é que as pessoas começam a achar que as inferências, então, elas só surgem durante a leitura de um texto. Porém, não, vejam só, qualquer interação interpessoal, ela promove a construção de inferências. Por exemplo, um tom de voz diferente, uma lágrima, um olhar, um andar mais acelerado, a posição de um objeto em um espaço, ou até mesmo um bocejo. Se você reparar no seu dia a dia, todas essas ações sociais aqui, elas promovem inferências ao longo do nosso dia, né? Por exemplo, se eu vejo uma pessoa, tem um ônibus parado, e eu vejo uma pessoa caminhando de uma forma acelerada em direção a esse ônibus. O que eu vou inferir a partir do meu arcabouço sociocultural? De que essa pessoa está se apressando para pegar aquele ônibus, né? Mas não é uma coisa que é confirmada, mas a gente parte a partir do nosso arcabouço, né?
Então, vejam, estão presentes nas relações humanas de distintas formas e as elaboramos muitas vezes sem a consciência de que fazemos. Então, pessoal, voltando àquele nosso primeiro cartaz, e aqui tem muito texto, pequenininho assim, eu espero que dê para ver. Então, como eu falei com vocês que eu falo em inferências, por quê? Porque eu trabalho em 4 dimensões das inferências. São aquelas léxico-linguísticas, que são as que permitem com que a gente crie, construa inferências ou depreenda significações a partir mesmo ali do que está escrito, do código escrito, né? Do uso de palavras ou das distintas cores e etc., né? Por exemplo, são os referentes pronominais, anafóricos, significados de palavras pouco familiares, resolução de ambiguidades, metáforas e tudo mais. Tudo isso envolve um componente inferencial. Por exemplo, quando a gente fala aqui em Dia Mundial da Conscientização do Autismo, por que é necessário um Dia Mundial da Conscientização do Autismo? Por que autismo aqui está em destaque em azul, em cima do cartaz, né? Isso tudo envolve um componente inferencial muito grande. Nós também trabalhamos, e aqui eu estou falando de uma maneira rápida, infelizmente não dá para a gente se aprofundar, inclusive eu já me convido aqui no futuro, Flávia, se você quiser que eu fale só sobre as inferências, tá? Que aí dá uma aula inteira só sobre isso. Nós temos as inferências também explicativas, que são aquelas que a gente constrói durante a leitura para explicar algo que possa vir a acontecer ou que está acontecendo no texto, né? Por exemplo, por que tem um cubo mágico centralizado nesse cartaz sobre um Dia Mundial da Conscientização do Autismo? Então, veja um monte de inferências que a gente começa a construir, né? A partir desse cartaz aqui. O que explica, então, a frase mais informação, vírgula, menos preconceito? Então, vejam, a gente começa a construir na nossa cabeça um monte de explicação que não está presente no texto para o uso desse objeto, para o uso desse texto, o uso das cores e assim por diante. E se nós repararmos, gente, nesse cubo, cada adesivinho aqui, ele tem um símbolo diferente, né? Um alto-falante, uma mensagem aqui, um átomo, um computador e assim por diante, né? Isso tudo tem uma significação e isso tudo pode virar uma atividade de leitura muito rica. A gente também faz um monte de inferências preditivas, que é o que a gente começa a elaborar previsões com o que pode vir a acontecer depois da leitura desse texto, né? Quais consequências esse cartaz pode ter, como que ele vai influenciar na sociedade, ou como ele pode influenciar na sociedade, quais significações ele vai ter após essa leitura e assim por diante. Tudo isso, então, são inferências que nós estamos construindo. E aí, gente, a gente já precisa pensar que inferência não é achismo, né? Inferência ela é construída a partir de toda aquela experiência que a gente adquire ao viver em sociedade. Quando eu dei aquele exemplo, é um exemplo bobo, mas é um exemplo muito real de que você vê um ônibus parado e uma pessoa andando aceleradamente, aquilo envolve um componente de conhecimento sociocultural tão grande que a gente nem percebe, né? Por exemplo, uma pessoa bastante privilegiada que nunca viu alguém correndo atrás de um ônibus. Talvez nem, se eu falasse isso, ela ia falar assim, não sei o que ela ia fazer andando apressada em direção ao ônibus, né? Mas, em geral, a gente traz um conhecimento social que faz a gente elaborar essa inferência de que a pessoa está apressada para entrar no ônibus. E nós temos, posteriormente, as inferências elaborativas associativas. Essas aqui, talvez, elas são um pouco mais, como eu posso dizer, para leitores mais experientes, né, mais sofisticadas. Por quê? São elas que fazem com que a gente construa inferências envolvendo um componente crítico, um componente sociocultural, probabilidades mais comuns com o contexto de vivência, por que, por exemplo, esse cubo ele está desmontado aqui e como que ele se relaciona ao autismo e quais os preconceitos existem, né, ou quais os imaginários da sociedade existem em relação ao autismo.
que podem fazer com que esse enunciador ter criado esse cartaz desse jeito. Então, são inferências que são um pouco mais sofisticadas do que as anteriores, né? E vejam como eu coloco aqui. São inferências que fazem a gente construir significações a partir de possíveis ideologias, intenções, pontos de vistas e etc. E aí, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, que essas inferências, elas não acontecem de uma maneira hierarquizada. Elas acontecem sem a gente nem perceber. E se a gente voltar, mais uma vez, naquelas imagens anteriores e refletir sobre cada um desses pontos que eu coloco aqui, é um pouco mais avançado do que eu estou colocando aqui, mas eu tentei fazer uma coisa bastante objetiva. E a gente vai perceber que a gente constrói essas inferências muitas vezes sem nem perceber que a gente está construindo. Mas por que a gente faz isso? Porque, como eu disse, somos leitores mais experienciados. E o nosso objetivo é justamente fazer isso. Pegar essas teorias e transformar em atividades de leitura. Vejam aqui, então, o que eu defendo no meu trabalho. Eu construo esse esquema que é como se fosse o letramento crítico no centro e em volta dele, orbitando, nós temos a pedagogia crítica, a análise crítica dos discursos e as inferências. E é como se isso tudo estivesse girando em torno do desenvolvimento do letramento crítico dos nossos leitores, né? Dos nossos alunos e assim por diante. Então, a gente chega, por fim, no que eu defendo ser o letramento crítico a partir da minha perspectiva, que ela vai ser uma perspectiva transdisciplinar e transgressora, que ela vai se materializar na promoção de mudanças sociais a partir de leituras de textos, né? Então, vejam, o letramento crítico, ele não se materializa numa interpretação textual. O letramento crítico, ele vai se materializar na promoção de mudanças sociais. Então, a gente começa a ver que o letramento está dando resultados quando a sociedade começa a atuar de forma crítica. Por exemplo, quando a gente vê uma publicidade que talvez traga ali, de maneira racista, um casal, uma família feliz branca, aquele casal de margarina, como a gente costuma brincar, né? E a gente percebe que tem muitos problemas numa publicidade assim, dessa família feliz, essa família branca, um homem, uma mulher, e geralmente 2 filhos, um casal, né? O que isso traz na nossa sociedade, como a gente percebe essas problemáticas, né? É justamente o letramento crítico começando a fazer a sociedade a refletir sobre aquilo ali. Mas para isso, gente, a gente precisa formar leitores, intérpretes dos contextos sócio-históricos dos quais eles estão envolvidos. Nós precisamos entender onde estamos, de onde viemos, para aí a gente poder tentar mudar para onde a gente está indo, né? Mais importante, a gente precisa ter responsabilidade ética a partir dos nossos papéis políticos e educacionais. Isso daqui é muito para a nossa prática enquanto professor, né, enquanto docente. Porque quando a gente escolhe um texto para levar para a sala de aula, ele demanda um forte componente ético da nossa parte, né? E da forma como nós vamos trabalhar com os nossos alunos. E, por fim, o letramento crítico também ele vai exigir a exploração dos conhecimentos socioculturais, dos discursos, das inferências, não desconsiderando o código, as imagens, a gramática e etc. Então, por fim, o que a gente percebe? Que a nossa tarefa ela fica cada vez mais difícil, né? E ela tem se tornado cada vez mais difícil. Mas a gente começa por algum lugar, e esse é nosso lugar aqui, né? É justamente começar a refletir sobre isso. Então, qual que é o possível caminho que a gente pode seguir? Na elaboração de uma atividade sobre os preceitos do letramento crítico. E lembrando, pessoal, é um preceito do letramento crítico que eu defendo na minha pesquisa, né? A gente pode pensar num gênero discursivo e aquelas estruturas de um gênero, né? A gente pode pensar em como fomentar a análise crítica dos nossos alunos a partir daquele interdiscurso, discurso e assim por diante. A gente pode refletir quais as inferências eu quero ou eu pretendo que meu aluno faça ou construa.
E aí, a gente chega na elaboração. Quais questionamentos a gente consegue fazer com que o aluno ele possa começar a caminhar no sentido de letrar-se criticamente, né? Então, esse aqui é um esquema que eu geralmente trabalho assim quando eu estou produzindo material didático para os meus alunos de graduação. Eu escolho determinado gênero, aí eu leio o texto, aí eu penso como fazer uma análise crítica daquele discurso, e não de forma acadêmica, né? Quais inferências o aluno pode ou não construir, e é muito legal que surgem inferências dentro de sala de aula que a gente não prevê, e como que eu faço com que o aluno ele comece a criticar aquele texto, criticar o contexto e a sociedade como um todo. Então, para a gente finalizar aqui, se a gente fosse abordar aquele cartaz, né, sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente poderia focar-se numa leitura linear ou uma leitura mecanicista, ou como alguns autores colocam, uma leitura mais rudimentar. Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra. Mas a gente poderia, por exemplo, focar no código. Qual o significado da palavra autismo? Né? A imagem. O que é a imagem? Ou então, qual evento se anuncia? Qual tipo de gênero, né? O aluno identificar que aquilo ali é um cartaz e etc. Então, essa seria uma leitura linear, e com a qual nós estamos, talvez, estávamos, vamos colocar assim, mais habituados, porque a gente está começando a mudar isso. Mas e se a gente for construir uma atividade de leitura a partir desses preceitos que eu coloco? A gente vai dispensar o código? Não, a gente vai trabalhar com código, mas de forma a fazer o aluno inferir significações e fazer críticas a partir daquilo ali, de modo com que ele precise saber o que é autismo, por exemplo, mas ele precisa saber mais que isso. Por que na nossa sociedade é necessária uma campanha de conscientização sobre isso? Se a gente for trabalhar com a imagem, o aluno ele precisa saber que isso é um cubo mágico, né? Mas por que se coloca um cubo mágico centralizado na imagem e desmontado? E com símbolozinhos dentro de cada cor, né? Qual o objetivo a utilizá-la? O evento, né? Também daria para trabalhar com ele. Mas a gente pode questionar por que existem os chamados dias mundiais de qualquer coisa, conscientização do autismo e assim por diante, né? Leva o aluno a saber, a entender qual evento está sendo anunciado, mas leva ele também a inferir que existe uma necessidade na nossa sociedade de que a gente crie dias mundiais de conscientização de várias causas. E o gênero, né? Além do aluno identificar que aquilo ali é um cartaz, um post de internet, um meme, um poema e tudo mais, a gente pode levar o aluno a pensar o seguinte: será que um texto colocado de uma maneira em outro gênero funciona do mesmo jeito? E isso faz com que o aluno pense: por que esse gênero é desse jeito? Qual o meio de divulgação? E assim por diante. Então, vejam, existem formas, deixa eu voltar aqui, formas e formas de trabalhar o mesmo texto, sem, contudo, a gente desconsiderar nenhuma dessas dimensões. E, por fim, pessoal, peço desculpa por eu estar me alongando um pouco, né? O que eu faço também na minha atividade? E vocês vão se lembrar que eu destaquei lá na análise crítica do discurso que ela é uma perspectiva crítica e autocrítica. Eu faço muito isso no meu trabalho. Eu penso, quando eu chego em casa, eu acho que a maioria aqui faz isso também, o que não funcionou em determinada atividade e eu tento melhorar para as próximas, né? Quem nunca preparou uma atividade para a sala de aula e quando a gente prepara ela tá linda e a gente pensa assim, nossa, hoje eu vou dar uma aula que merece um Oscar. E quando a gente chega em sala de aula não funciona. E é mais ou menos esse caminho que eu faço aqui, né? Claro que é uma simulação. Essa atividade, ela me possibilitou, por exemplo, fazer com que o meu aluno ele perceba que existia ali um enunciador e que ele representa uma instituição e assim por diante. Possibilitou com que os meus alunos percebessem por que aquela imagem ela é utilizada, né? Qual o objetivo de ter um cubo mágico naquela imagem e desmontado, né? Quais os discursos estão presentes, ocultos e assim por diante naquele texto. A importância social de ter um cartaz para publicizar um evento de consciência e assim por diante, né? E aí, para a gente finalizar, o que meu trabalho busca como um todo?
Explorar a capacidade de análise crítica dos estudantes. Eu acho que esse é um grande ganho quando a gente começa a fazer com que os nossos estudantes, eles alcancem esse tipo de capacidade. Fomentar o desenvolvimento da capacidade inferencial, a gente fomentar com que o aluno ele perceba que um texto tem muito mais informações nas suas entrelinhas do que nas suas linhas. Compreender que os textos, gente, independente de qual seja, se a gente voltar naquele cartaz sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ele tem muita ideologia implicada ali que não está na materialidade. Perceber que os textos, eles atuam para propagar, né, e para atuar sobre subjetividades, propagar preconceitos, estereótipos, e ao mesmo tempo para desconstruir, né, como é o caso daquele cartaz. Bom, a gente precisa também buscar, nos nossos questionamentos e atividades, com que o aluno ele consiga perceber que existe uma relação imediata entre texto, sociedade, cultura e discurso, né? Nenhum texto ele é produzido alheio ao seu contexto imediato, alheio à sua sociedade, alheio à sua cultura, etc., né? Estimular reflexões sobre as problemáticas sociais implicadas, e para isso a gente não precisa trazer apenas temas problemáticos, como eu disse no começo da minha fala. Qualquer que seja o texto, a gente consegue tirar dali situações críticas, impulsionar leituras proativas e questionadoras, isso faz com que o nosso trabalho dificulte um pouco mais, né? E contribuir para mostrar para o aluno que ele é capaz de fazer mudanças em suas posturas frente àquelas leituras, e que as suas leituras elas podem promover mudanças sociais no seu dia a dia. E aí, pessoal, para finalizar, antes de eu passar para o meu próximo slide, isso tudo eu busco nas minhas atividades de leitura. Quando eu escrevo materiais, eu tento sempre, eu dou aula de formação de espanhol para professores e para o secretariado de administração, que são focos um pouco diferentes. Mas quando eu produzo uma atividade de leitura a partir de um texto, eu sempre busco fomentar esses componentes que eu falei com vocês, né? Claro que alguns gêneros, eles permitem trabalhar com mais desses componentes, outros menos, né? Por exemplo, para o pessoal do secretariado, quando eu estou dando uma aula de ata de reunião, é um gênero que não permite muita variação. Mas, por exemplo, quando eu levo para eles uma interpretação de uma tirinha da Mafalda, aquilo ali é uma riqueza tremenda de todas essas dimensões que eu trouxe para vocês. E isso tudo depende de quê? Isso daqui também é de conhecimento de todos. Que o aluno ele tenha contato com os gêneros, com seus textos, que o aluno consiga produzir, reproduzir, construir e assim por diante. Só que aí a gente está chegando num contexto que, inclusive, eu tenho percebido nas minhas salas de aula e que a minha pesquisa agora, no mestrado profissional, né, do Prof. Letras, é justamente para refletir sobre isso, como que agora, no contexto atual, e isso é uma discussão que eu queria trazer para cá, e é uma coisa que eu não tenho resposta, que eu vou buscar na minha pesquisa, como que a gente vai desenvolver isso tudo aqui, num contexto em que os alunos, em sua grande maioria, e eu percebi isso em sala de aula, eles produzem os seus gêneros, os seus textos, etc., com as inteligências artificiais. Uma vez que o aluno ele começa a se privar, vamos colocar assim, da sua capacidade de desenvolvimento crítico, quando a gente está escrevendo um texto, pessoal, a gente está desenvolvendo nosso componente crítico ali, né? Não tem jeito, a gente precisa pesquisar e tudo mais. Mas uma vez que o aluno ele se priva disso, como que a gente vai atuar para desenvolver todas essas dimensões? Então, assim, eu quero terminar minha fala falando disso tudo aqui e chegar na seguinte conclusão. A gente tem nas mãos mais um problemão. Além de desenvolver tudo aquilo ali, e a gente vive num país em que existem muitos problemas de desenvolvimento de leitura, né? Eu tenho orientandos que têm alunos com dificuldade na decodificação, estrito senso, como a gente conhece, e até chegar na capacidade crítica é um longo caminho. Mas aí a gente chega no momento em que um aplicativo de celular,
ele consegue responder uma pergunta sobre um texto. E o aluno ele nem precisa mais voltar a determinado texto para responder. Então, eu solto essa pergunta. Como que a gente faz isso agora com o advento das inteligências artificiais? As referências estão aqui, gente, algumas delas, né, pelo menos a maioria, e eu agradeço muito a vocês e peço desculpas por eu ter me alongado. Eu preparava meia hora, mas eu acho que foi bem mais que isso, né? Flávia, muito obrigado, viu? Ai, Manuel, foi maravilhoso. Eu que agradeço. O professor Sérgio Ife é o líder do grupo de pesquisa. Recentemente eu soube que eu sou líder também, virei líder. Então, a gente agradece muito a sua fala, Emanuel. Que pesquisa linda. Eu sempre admirei o seu trabalho. Aprendo muito com você, né? Realmente, essa última perguntinha que você deixou, eu venho refletindo sobre ela há algum tempo. Sim. E Flávia, isso surgiu tem 2 semanas. Geralmente eu não dou prova, gente. Desde quando eu me tornei professor, quando eu saí da escola, na verdade, eu virei professor universitário. Eu não dou prova mais nas minhas disciplinas, porque eu acho que a prova, da forma como ela é elaborada, da forma tradicional, ela avalia a capacidade de decorar do aluno, de memorização, etc., né? Então, eu dava só trabalhos em casa, trabalhos reflexivos e etc. E eu cheguei no momento em que todas as minhas disciplinas, elas vinham com respostas muito padronizadas, e uma linguagem bastante mecânica que a inteligência artificial faz, não é a mesma coisa que o humano está escrevendo. Por exemplo, é uma coisa bem bobinha, mas nós professores, todos aqui são, a gente percebe quando é o nosso aluno está escrevendo porque ele comete erros bobos, né? E a gente é assim também, hoje em dia. Às vezes a gente escreve um e-mail correto, rápido, a gente vai ler, a gente fala, nossa, errei nessa palavra. E chegam textos tão bem escritos, tão padronizados, que eu cheguei à conclusão de que eu não posso mais dar trabalhos para eles fazerem em casa de forma avaliativa. Pelo menos não provas e etc., né? E eu fui percebendo que esse é um problema, é uma bomba que a gente tem nas mãos agora, de como que nós vamos fazer para não impedir, é um caminho sem volta, né? Não adianta a gente proibir o aluno de usar isso, não vai ter jeito, gente. Mas como que a gente vai desenvolver essa capacidade crítica do aluno e como que a gente vai fazer ele usar isso de forma consciente, sem, contudo, prejudicar o seu desenvolvimento crítico, né? É uma reflexão que eu queria trazer para todos aqui e que eu não tenho resposta. Não sei se os professores têm também, porque eu penso o seguinte, podem me corrigir se eu estiver errado, é um caminho sem volta. Não adianta a gente falar com o aluno, olha, vocês não vão utilizar, não está sob nosso controle, na minha prova vocês não vão poder usar o celular para vocês não copiarem do chat GPT ou do Gemini, não sei o quê, sendo que em casa eles vão ter acesso a isso, né? Então a gente precisa aprender formas de integrar isso de maneira crítica. Como que nós vamos fazer? É verdade. Eu não sei se eu citei esse exemplo aqui no encontro anterior, Sérgio, mas eu vou falar sobre ele novamente. Não sei se foi aqui, se foi no contexto, a minha memória depois que eu tive Covid, sei não, viu? Ficou ruim. Mas, enfim, Emanuel, eu estava uma disciplina chamada ACE5, uma ação curricular de extensão, e essa disciplina é produto. Nós tivemos que elaborar um material didático. E aí, a ideia foi elaborar um material baseado nas perspectivas do letramento crítico e decolonialidade. Eu estava com uma aluna acompanhando o desenvolvimento da atividade dela, a gente se encontrava no Label, né, Laboratório de Línguas, e lá eles elaboravam atividade. E a aluna virou para mim e falou assim, a gente estava elaborando a segunda unidade do livro, que era sobre intolerância religiosa. E eu falei, o que você vai apresentar de proposta comunicativa para os alunos desenvolverem a comunicação? Ah, professora, eu queria apresentar uma entrevista, fazer uma entrevista, trabalhar com esse gênero, entrevista. Falei, então tá, então cria um diálogo, né, sobre a entrevista, usa o corpus oral espontâneo, que a gente estava trabalhando com a linguística de corpus para elaborar os diálogos, e ela falou, não precisa não, professora, olha o que eu vou fazer. Aí ela mesma abriu o chat GPT e colocou lá, me ajude a elaborar um diálogo sobre intolerância religiosa.
Falei, mentira. Ela falou, olha só, professor, vai sair aqui prontinho para mim. E foi isso que você falou. Saiu todo mecânico, assim, né? Sim. Aí foi onde eu entrei. Falei assim, Andréia, dá uma olhada nesse diálogo. Você não está achando ele assim, um pouco artificial? Parece uma fala mesmo, espontânea? Ela é mesmo, né, professor? Eu falei, é. O que tem de espontaneidade nesse diálogo? É tão mecânico. Aí ela falou, não, vou pedir de novo para o chat GPT me ajudar. Aí ela escreveu, me ajude a tornar esse diálogo mais espontâneo. Aí apareceu a resposta, eu não consigo fazer isso. Sim. Agora você vai lá para os diálogos da Universidade Autônoma de Madrid, que eles têm vários contextos, são 500 diálogos transcritos, um material muito rico, posso te passar depois, Emanuel. E aí você pega esse diálogo que o chat GPT te deu e olha no corpus oral espontâneo que há de elementos assim discursivos, mais espontâneos, que você possa incorporar para torná-lo mais interessante, mais próximo da realidade. Mais fluido, né, Flávia? Mais fluido. Aí a gente ficou assim, 2 horas fazendo isso. Ela teve um trabalhão. E aí foi... Agora, desculpa, Flávia, agora que eu estou tentando engendrar nessa questão da inteligência artificial, mas sem desconsiderar tudo isso que eu pesquiso, que eu amo pesquisar, essa agenda crítica e tudo mais, e eu estou tentando refletir sobre formas de desenvolver essa criticidade, mas sem desconsiderar as inteligências artificiais. E essa é a minha pesquisa, né, com a qual me credenciei no programa. E eu tenho usado muito essas inteligências para fazer testes. Às vezes eu pego uma notícia de jornal, uma notícia aleatória e falo, crie uma atividade de leitura com 10 perguntas, sendo que 3 têm que ser de inferências e tudo mais. O grau de assertividade é muito grande para o tipo de pergunta, sabe, que ele elabora. Então, veja só, você não precisa nem ler um texto mais para você desenvolver questionamento sobre aquilo ali. E pelo lado, isso enquanto professor, e pelo lado do aluno, né, ele se impede de desenvolver a capacidade crítica dele, uma vez que ele não começa a ler aquele texto e perceber tudo que está ali por trás, sabe? Ele se priva de relacionar o texto com a realidade social dele, ele se priva de pensar em possíveis consequências sociais daquele texto, ele se priva de sugerir soluções sociais para determinado problema que possa surgir naquele texto e tudo mais. Então, esse é mais um problema que nós temos na nossa sociedade, além de problemas da leitura básica, nós temos o problema de fomentar a criticidade, e agora nós temos o problema de fazer com que o nosso aluno utilize esse poder tecnológico a favor dele, mas sem privar o aluno ao mesmo tempo de que ele desenvolva sua capacidade crítica. Nós temos um problemão nas mãos, gente. Enquanto professores, eu acho que agora é o momento da gente começar a refletir sobre isso, sabe? Verdade. Manuel, vou abrir agora para o diálogo, viu? Tá ótimo. E aí a gente já tem a professora Simone, ela é professora de inglês da UFAL, minha amiga, colega. Aí parece que ela, né, quer dialogar aí com você. Bom dia, Simone. Bom dia, Manuel, colegas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa palestra maravilhosa, né? E realmente ela conversa muito, né, com as pesquisas que a gente conduz aqui no grupo. E assim, a sua palestra me deu assim, muitas ideias também de como trabalhar até com os meus próprios alunos, porque eu também trabalho, né, com formação de professores, enfim. Essa questão da inteligência artificial é uma coisa que está inquietando profissionais, não só, né, da nossa área, mas eu acho que de todas as áreas de atuação, mas principalmente a gente, porque nós estamos na base, né, da formação profissional, né, da sociedade toda. E, assim, pensando nisso, que a inteligência artificial, ela é realmente um caminho sem volta, eu tenho, né, tentado engatinhar em formas de poder
articular, né, essa né, inteligência artificial dentro da formação, né, nos trabalhos que eu conduzo com meus alunos e também nas pesquisas, né, que eu faço, que por exemplo, né, só um exemplo básico, não, assim, eu imagino, né, que outras colegas já façam algo nesse sentido, que é realmente incorporar a mecanismos, né, de inteligência artificial nas próprias aulas. Então, por exemplo, eu peço uma determinada atividade e eu peço para que eles procurem aquela atividade sei lá, no chat GPT, por exemplo, e que eles façam essa análise do material que é produzido, que geralmente precisa ser feito melhorias, enfim, né, porque é realmente uma coisa assim, muito mecânica, e eles postam, né, o que o chat produziu e análise que eles fazem e melhorias, enfim, o que eles produzem em cima do material que o chat GPT, por exemplo, fornece, né? Então, é um caminho que eu tenho tentado buscar, mas eu sei que eu estou ainda engatinhando, né? Porque essas inteligências artificiais, elas vão sendo elas crescem, né? Quanto mais a gente Vão ficando manuseia, né? sofisticadas, né? Elas vão aprendendo, né, gente, com a Exato. Pois gente. é, mas é uma coisa que a gente não tem também como correr. É um ponto de interrogação mesmo. Mas, enfim, foi uma forma que eu encontrei no momento, né, já que não tem como a gente fugir, evitar, né? Então, Sim. E, é, é, professora, a uhum, senhora utilizou duas palavras que eu até anotei, gente. Como eu disse para vocês, eu acho que é que eu estou buscando mais respostas do que eu vim dar qualquer contribuição, sabe? Eu queria nossa, compartilhar com vocês mesmo. A senhora falou articular, incorporar. Eu acho que são duas palavras que a gente precisa hoje colocar em sala de aula, sabe? Eu falo muito com os meus meninos, gente, eu sei que vocês vão usar, mas utiliza a seu favor, revise o texto, sabe? Releia. Por exemplo, eu passo para eles atividades do YouTube com vídeos, né? Aquela coisa bem básica, estrutural que a gente faz numa língua estrangeira. E aí, gente, eles ligam a legenda e as respostas eles copiam da legenda. Ou seja, é um facilitador muito grande, mas que o aluno ele precisa saber utilizar a favor dele, sabe? E como a professora falou, a gente precisa de fato articular e incorporar na nossa prática. Eu acho que se a gente não fizer isso, a gente vai cair naquele erro que aconteceu há algumas décadas de falar para o aluno, olha, rede social é ruim, resolveu? Não resolveu. Meme não é um texto para se trabalhar em sala de aula. Foi um erro, né? Faz parte do dia a dia dos alunos. E dentre outras várias coisas que a gente vai falando assim, olha, não faz parte da academia, não faz parte da sala de aula, mas que é um caminho que a gente não vai conseguir negar, sabe? E a gente precisa hoje refletir muito sobre isso. Obrigado, viu, professora? A senhora me deu duas palavras que eu vou utilizar muito nos meus trabalhos a partir de agora. não, eu que agradeço. Obrigada, gente. Mais alguém? Érica? Olá, bom dia. Vocês me ouvem bem? Bom dia, Érica, eu te Sim, ouço. sim. Sim. Emanuel, assim, a sua palestra foi realmente muito significativa para mim, sabe? Eu sou recém-chegada no programa, o professor Sérgio é meu orientador, e o nosso projeto intenciona ensinar português para surdos. Eu sou professora de Libras, e aí, parte da sua palestra que me chama muita atenção é quando você diz a respeito que as leituras, elas partem também de um conceito de mundo que a gente tem. Eu não sei se você conhece os conceitos de superinterpretação e subinterpretação, que Ana Paula Botelho vai trazer a respeito de surdos lendo textos em língua portuguesa. Que muitas vezes eles, a partir de uma leitura de um texto em língua portuguesa, eles acrescentam coisas, eles fazem uma superinterpretação, ou eles suprimem elementos que estão presentes no texto, e aí trata de subinterpretação.
E aí, não tenho nenhuma pergunta para fazer para você, mas esse comentário a respeito disso, sabe? Que quando você fala a respeito de criação de materiais didáticos, você fala das inferências que o texto ele traz, eu começo a pensar nas pessoas surdas que essas inferências elas são construídas de um modo diferente por causa da língua, por causa da construção de mundo que eles têm. E aí esses dois conceitos me vieram à cabeça. Eles são conceitos lá de 2002 que falam de letramentos de pessoas surdas, de superinterpretação e de subinterpretação. E aí quando você traz as tirinhas da Mafalda elas precisam realmente que as pessoas elas consigam fazer essas inferências, consigam entender as metáforas, e aí me fez realmente pensar de como as pessoas surdas constroem essas suas inferências, de como elas enxergam ver essas metáforas que são construídas nesses textos, sabe? E realmente me trouxe contribuições nesse sentido. Érica, você já me deu um problema, agora eu tenho mais uma coisa para estudar. Eu adorei isso que você falou. Essa superinterpretação, eu não conheço esses conceitos, né? Mas eu te faço uma pergunta, assim, devolvo, né? Como que isso num texto é percebido que o aluno ele fez uma superinterpretação? Ele agrega mais informações do que o texto tem? Como é que funciona isso? Só para eu entender um pouco melhor. Eu tive uma colega que trabalhou exatamente com leituras de tirinhas, né? Com pessoas surdas. E aí tem uma tirinha da Mafalda que ela tá com o globo, lavando esse globo e faz aquela... Enfim, a gente infere o quê? Que ela está tentando lavar o mundo. E aí, essa superinterpretação seria as pessoas surdas dizendo o seguinte: não, ela pode ter escorregado e a lama que estava no chão caiu por sobre o globo. Sim. E isso não está presente no texto. Entendeu? Então, assim, isso vem da construção de mundo dessa pessoa, porque se ela está lavando, é porque está suja de alguma forma. Só que a nossa inferência é o quê? O mundo está cheio de guerra, cheio de... Enfim, né? A gente faz essas inferências. Já as pessoas surdas não conseguem, por muitas vezes, fazer esse tipo de inferência. É mais para o lado concreto do que para o lado ideológico. Sim. Entendeu? Então, isso fica mais a literalidade, talvez, do texto. Exatamente. Sim. Exatamente. É muito interessante isso, sabia? Tem uma pesquisa aí, sabia? Surgem ideias assim. Mas obrigado, viu, Érica? Eu não conhecia esses termos, até anotei aqui já também. Ana Paula Botelho, 2002, são esses termos: superinterpretação e subinterpretação. E obrigada, Emanuel, por suas contribuições, me deu realmente muito do que pensar aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Parabéns pela apresentação, muito bom. Obrigado. Andrei. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Andrei. Então, eu sou doutorando aqui do PPGLL da UFAL, sou orientando do professor Sérgio, sou colega da Érica, do grupo de pesquisa, fui orientando da professora Flávia no mestrado, pesquisei ensino-aprendizagem de língua espanhola, né, sou de letras espanhol da UFAL, e aí pesquisei letramento crítico e decolonialidade. Um primeiro ponto eu estava comentando com Flávia no privado, é que assim, a sua fala fez eu consegui fazer a relação com a minha pesquisa de mestrado, porque eu preparei material didático, né, para as minhas aulas. Eu dei um curso remoto durante a pandemia e cada aula tinha lá as temáticas sociais e eu produzi material didático e eu achei muito bacana pensar que eu tomei o caminho certo, sabe? A sua pesquisa me fez pensar, olha, eu fiz uma coisa certa, sabe? Ao pensar lá no material didático. E outro ponto que eu fiquei refletindo, ultimamente eu tive na UFAL com a professora Flávia e nós estávamos discutindo sobre letramento crítico e algumas críticas que têm sido feitas relacionadas ao ensino da gramática. E aí a professora Flávia disse que tem surgido algumas pesquisas, alguns trabalhos que têm criticado muito essa perspectiva de pensar apenas a formação e de você esquecer os aspectos linguísticos da língua. E aí eu fiquei me questionando, você fala de leitura, né, o foco da sua fala foi leitura, mas eu fiquei pensando, como é que o professor Emanuel
articula aí letramento crítico, análise crítica do discurso, uma pedagogia crítica freiriana, e essa aprendizagem linguística, pensando aí nessas críticas que têm surgido ultimamente, de nós olharmos apenas um aspecto e esquecer outro elemento importante quando nós falamos de ensino-aprendizagem de língua. E aí eu queria saber o que é que Emanuel pensa sobre isso e como contribuir para que talvez, eu não digo solucionar, mas contrapor essa visão dura a respeito dessas perspectivas críticas e decoloniais. Sim, inclusive, como Flávia falou, tem muito trabalho surgindo falando que esses estudos, letramento crítico, etc., desconsideram muito o ensino de gramática, esse ensino mais estrutural, né? E é muito válido esses estudos, por quê? Porque eles fazem a gente refletir, então, como que a gente vai trabalhar de outra forma. E, André, eu não sei se é o caminho mais adequado e tudo mais, mas, por exemplo, eu trabalho com 2 públicos distintos, né? O primeiro é o curso de licenciatura, que tem que ser um ensino de espanhol mais aprofundado e tem que trabalhar com gramática e não sei o quê, e os outros cursos, né? Secretariado bilíngue, administração e etc. Então, eu tento trabalhar com 2 focos distintos. Por exemplo, na licenciatura, eu faço um trabalho gramatical de uma forma até bastante estruturada mesmo, como a gente está habituado, porque eles precisam disso, né? A gente precisa trabalhar com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tento mesclar, por exemplo, quando eu pego um texto, quando eu vou trabalhar uma parte gramatical, eu falo, retire do texto, por exemplo, 2 frases que deem ideias de oposição. Não sei se é o caminho mais adequado, mas é uma forma de fugir, de fazer com que o aluno faça assim, por exemplo, pega a palavra pero e coloca um sinônimo. Talvez seja um caminho um pouco diferente, sabe? Não sei ainda se é o mais adequado. Como eu disse para você, é diferente. E para o pessoal dos outros cursos, eu tento dar esse mesmo foco. Em vez de trabalhar só com a gramática e orientar o aluno que vai ser um professor ensinar, o outro foco que ele precisa aprender a utilizar, eu tento dar um foco mais pragmático, nesse sentido mesmo, sabe? Quando eu vou trabalhar com conjunções, entender a ideia e depois o uso, sabe? Conjugação verbal, entender a ideia, o valor daquele verbo em determinado contexto, em vez de só focar na conjugação. Como eu te disse, eu não sei se é o caminho mais adequado, mas pode ser um possível caminho para a gente não cair naquela coisa bem estrutural e tradicional, sabe? Talvez os outros professores eles possam compartilhar como eles têm tentado fazer, inclusive me dar ideias mesmo de como fazer. Mas são focos diferentes para públicos diferentes, sabe? Não sei se eu te respondi, André. Érica, você quer falar de novo? Andrei respondeu, quer comentar? Não, eu só achei interessante, na minha pesquisa de mestrado, e aí o que foi que eu tentei buscar? A professora Flávia e o professor Sérgio me orientam desde o PIBIC. Nós temos aí nós fechamos esse grupo desde lá 2017, e eu tenho uma tendência muito forte a trabalhar com produção escrita, produção textual, por causa da Flávia, né, a formação da Flávia, e aí pensando na escrita como um processo. Então, eu tentei pensar a gramática, o ensino da gramática, a partir das produções textuais. E aí eu sempre tecia diálogos a partir dessas produções. Nas aulas eu fazia algumas entradas, algumas considerações relativas a isso, mas a produção escrita talvez tenha me dado base maior para tentar dialogar gramática, sabe? Criar um diálogo sobre gramática e pensar talvez na autonomia dos meus estudantes. O meu curso foi para estudantes da graduação da UFAL. Então, acho que a autonomia desses estudantes e talvez a motivação contribuiu para que eles se sentissem confortáveis ou se sentissem motivados a serem autônomos e buscar, e aí o meu papel era buscar articular ou talvez sanar algumas dúvidas durante a aula e aí após a aula, e aí é um grande trabalho. Mas é isso, muito obrigado. Eu que agradeço, Andrei. O Fábio fez um comentário, Flávia, no chat. Posso ler? Pode ler. Ele fala que talvez para outro momento, mas me parece estranha essa questão de super e subinterpretação. Não é esse o termo?
Também não conheço a autora. É muito interessante isso que a Érica trouxe, eu também não conhecia, e como eu disse, ela vai me dar trabalho, porque agora eu vou ter que estudar isso também, né? Mas eu achei muito interessante isso que ela coloca para a gente compreender. E aí mostra mais uma vez, né, gente, como que nós temos lacunas no nosso conhecimento, né? Nós ainda precisamos e devemos pensar no letramento para Libras, né, também, que a gente desconsidera. A gente pensa no letramento, no meu caso, para a língua espanhola e para a língua portuguesa, mas a gente desconsidera Libras. E aí o trabalho da Érica vai vir a contribuir com essa lacuna para o nosso conhecimento. Sim, verdade. Também desconheço os termos, nunca vou falar. Fábio, quer Fábio? Oi. Não, esse comentário assim, é só uma impressão, né? Então, como eu falei, eu não conheço a autora, deixa eu abrir aqui. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Fábio. Sim. Então, assim, eu não conheço a autora também, mas me parece estranho. Eu também, né, trabalho com Libras, e eu acho que há uma aproximação, pelo menos há discussões que aproximam essa questão de ensino. Eita, minha bateria tá fraca. Questão de ensino de português para surdo, do ponto de vista de língua outra, ou alguns usam estrangeira, enfim, qual for a nomenclatura que for utilizar. Assim como, né, você é professor de espanhol, então acho que existe também essa outra interpretação, ou possíveis interpretações. Você colocar como super e sub, dá como se você criasse um lugar de interpretação e que as pessoas, quando ultrapassam aquele lugar, você considera um super. E quando as pessoas não alcançam aquilo, você diz um sub. Eu acho um tanto estranho, porque parece que você cria um lugar que a interpretação cabe aqui dentro, né, de uma pessoa que, por quê? Porque extrapolou a minha percepção de mundo, mas não é assim também quando você se relaciona com pessoas de outras culturas, há outras visões que ultrapassam ou que são totalmente distantes da sua percepção de mundo. Então, assim, eu estou falando realmente do ponto de vista de quem não conhece a teoria, não conhece a autora e nada, só me pareceu estranho diante dessa percepção, entendeu? E, por exemplo, a colega colocou, eu não acho assim, isso você colocar como, por exemplo, as pessoas surdas têm uma concepção tanto mais concreta. Bom, do meu ponto de vista, isso é uma concepção um tanto generalizante, claro, né? Porque aí isso vai entrar outras questões, vai entrar a escolarização, como chegou para essa pessoa, outras realidades, a pessoa aprendeu língua de sinais em tenra idade ou não, enfim. Então não é necessariamente uma questão da pessoa surda. Não vejo isso, vejo de forma estranha, né? Me vejo realmente a questão do ensino de português como percebendo o ensino de uma língua outra, né? E a pessoa vai ter que ter acesso àquela gramática daquela língua outra na modalidade escrita. Então, como é que funciona? Então, né, eu acho que professores de outras línguas passam por situações parecidas, né? A pessoa que nem, por exemplo, eu estava conversando com um colega ontem, aí ele falou de aquela expressão que a gente diz assim, você me deixa louco. Aí ele falou disso, ele mora acho que é Ohio, aí ele falou bem assim, como foi, meu Deus? You drive me crazy. Aí olha que diferente, né? A gente não diria, a gente diria drive me crazy, não sei se a expressão é assim mesmo, minha gente. Aí ele falou isso, né? Eu digo, olha como é diferente. Então é uma percepção diferente de mundo que implica numa construção lexical, semântica, blá, 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 outra, interpretativa, outra. Só um comentário. Isso é interessante, que evidencia como que o nosso trabalho, enquanto professores e formadores de outros professores, enquanto orientadores de leituras e um monte de coisa, mediadores de conhecimento, o quanto que a nossa tarefa tem ficado cada vez mais difícil e complexa, né, gente? A gente deve, nem vou só colocar precisa, a gente deve levar em consideração tudo isso, sabe? Ao mesmo tempo, que é muito interessante. E eu tô achando muito interessante como que essa conversa tá levando a gente para caminhos distintos, né? E levantando mesmo um monte de necessidade que a gente precisa pensar hoje, sabe? A Adriana até colocou a sugestão de um livro, né? Como Deter a Invasão do Chat GPT, de Lúcia Santaeixa, se eu não me engano.
Não conheço esse livro também, já até anotei aqui, quero ler. Eu acho que não há como deter, não sei, sim. Vamos precisar aprender a trabalhar, né, com o ChatGPT. Sim, como a professora Simone fala, articular e Isso. incorporar. Eu acho que é até o título para um artigo, tá, professora Simone? É verdade. Aí, Simone. Mais alguém? Sérgio? Bom, eu estava dando espaço aí para os colegas. Emanuel, muitíssimo obrigado pela sua fala, né, pela sua contribuição, e o Grupo LET agradece aí as provocações, né? E eu tenho duas, na verdade, e que o grupo, na verdade, nós estudamos bastante letramento crítico, e acho que você veio, com a sua fala, nos lembrar de algumas questões importantes, né? Quando você fala do discurso ou do texto, que o texto não é só escrito, mas oral, não é? Então, e você aponta aí outros componentes para o texto oral, né? Para o texto visual também. Um outro ponto que é esse exercício constante, nós professores, né, de exercitar o letramento crítico, não só nas palavras, mas nas ações, com base nas evidências socioculturais, e aí, é claro, com foco, que você também mencionou em sua fala, na ética, na responsabilidade social e nas questões políticas, né, que eu acho que a gente não pode esquecer disso, né, nós, docentes, e não só no âmbito de ensino, né, em outras questões, né, onde nós transitamos nos outros meios aí, e nos diferentes papéis que nós abraçamos. Então, achei isso muito importante e quis realçar na sua fala, e obrigado por isso. Agora uma questão, uma provocação, né? Você mencionou quando você estava falando, e talvez, e aí o seu autoconvite, a gente vai considerar bastante aí para você vir a falar sobre inferência ainda esse ano. Você apresentou inicialmente 4 subdivisões, né? E corrija-me se eu estiver enganado. E em algum momento você falou que parece existir uma hierarquia. Então, assim, eu queria entender se é isso mesmo, se você acredita nisso, se há essa hierarquia nas inferências, ou se a gente consegue trabalhá-las não de uma forma, primeiro uma, depois outra, ou como é que é esse exercício, essa prática na sua experiência. Sim. Então, novamente, obrigado aí, Manuel. Eu que agradeço muito, gente, o convite mais uma vez, professor Sérgio. Na verdade, eu acho, talvez, se eu falei isso, eu falei errado. Eu acho, não existe, elas não acontecem de maneira hierarquizada, sabe? A gente não tem o controle, por exemplo, agora eu vou fazer uma inferência lexical, agora eu vou fazer uma elaborativa discursiva, e assim por diante. A gente não tem nenhum controle quando elas acontecem, sabe? Se eu falei que era hierarquizada, até peço desculpa, gente, foi um erro, né? Elas não têm uma hierarquia, sabe? Mas foi até bom o professor ter feito essa provocação. Uma coisa também que eu não destaquei na fala, que não deu tempo, é que essa divisão em 4 dimensões, talvez, que eu faço, é uma divisão que eu faço para resumir um monte de trabalhos, né? Tem autores que fazem essa subdivisão em 7 tipos de diferenças e assim por diante. Então, essa subdivisão em 4 que eu faço, e não de maneira hierarquizada, a gente não tem controle sobre elas e tudo mais, é uma divisão que eu adoto, mas existem outras diferentes. Ok, obrigado. Não, você não disse a palavra hierarquizada, mas acho que quando você falou da associativa, é isso? Uhum. Você disse assim, essa é a mais difícil, e essa... sim, eu fui dividindo como se partisse de uma coisa mais basilar, que é a inferência lexical, até chegar numa mais elaborada, né? Mas, na verdade, a gente nem tem o controle de como que elas são feitas. Como eu coloco, elas acontecem de maneira consciente e ora inconsciente, né? Existem também autores que falam de, agora eu esqueci o termo, mas se eu não me engano, inferências objetivas, que são aquelas inferências que a gente se prepara para fazer.
Por exemplo, quando a gente vai analisar dados numéricos e, a partir disso, nós vamos tirar informações, por exemplo, 70%, até uma pesquisa que eu participei da banca há pouco tempo, e uma provocação que eu fiz com a aluna, que 70% das alunas dela afirmavam conhecer mulheres que sofreram violência doméstica. E engraçado que 70% dos homens falaram que nunca conheceram nenhuma mulher que sofreram violência doméstica. E eu falei com ela, será que você não consegue inferir muitas informações desses números, não? Então, essas inferências que ela tiraria desses números seriam inferências objetivas que ela se prepararia para fazer, sabe? Que eu nem disse aqui. Essas seriam inferências conscientes. A discussão ela é bem ampla, é muito legal, adoro falar sobre isso, gente. Obrigado, viu, professor? Imagina, olha só, pessoal, tem alguém que queira fazer perguntas, porque enquanto vocês ficam elaborando, eu vou fazer mais uma aí pro Emanuel, mas assim, sintam-se livres para levantar a mão e fazer aí, e Flávia também, né? Então aí, se tiver... Emanuel, uma provocação. Quando você falou da inteligência artificial, eu sei que é pouco tempo, parece que você está pesquisando. Você encarou alguma situação em que você, trabalhando com um texto que aparentemente é mais organizado que os textos dos alunos, quando eles buscam o auxílio da inteligência artificial, eles conseguem, por exemplo, e no trabalho de identificar possíveis lacunas nesse texto, não é? Como Flávia mencionou, que o texto, o diálogo não é natural, faltam algumas questões. Existe, ou como é que é a sua relação com os alunos? Eles conseguem reconhecer algumas características do gênero discursivo trabalhado? Ou eles não conseguem? Não. Então, assim, aí a pergunta é, o que precisamos fazer, então? Trabalhar primeiro a identificação, reconhecimento, para depois analisar, ou você consegue, pela sua experiência, fazer isso a partir de um texto já meio organizado? Como é que é esse teu trabalho? Sim, na verdade, agora eu encontrei, gente, e que é uma coisa assim, eu vejo até com grande preocupação, que os alunos, eles estão com muita dificuldade para elaborar qualquer que seja o gênero em sala de aula. Quando eu peço para eles escreverem qualquer coisa, eles têm dificuldades. E quando eu peço para que eles façam em casa, chegam textos muito bem organizados, né? Então, existe uma coisa aí que a gente precisa refletir. E o que eu encontro, professor, é que eles não têm mais um poder de manipular os gêneros e nem de revisar aquilo que está sendo escrito pelo chat GPT. Quando eu falo manipular os gêneros, é construir mesmo, entender qual a estrutura básica de um gênero, sabe? Então, antes, pelo menos na minha prática, né, agora que eu estou percebendo, e eu vou descobrir muito isso quando eu começar a ter meus orientandos, não sei o quê, perceber que existe um problema de base mesmo, que é primeiro fazer o aluno entender que ele precisa saber manipular um gênero para que talvez depois ele peça o chat GPT para escrever para ele. A partir do momento em que ele souber manipular um gênero, ele vai ser capaz de revisar, talvez, né, gente? Claro que isso são só teorias. Talvez ele se torne capaz de revisar um texto ou descobrir lacunas de um texto escrito pelo chat GPT. Então, o que eu vejo hoje, os meus alunos, num contexto bastante específico, a gente precisa destacar, é que existe um problema basilar mesmo de saber o básico da manipulação de um gênero, né, a construção de um gênero. E eu tenho refletido muito em como trabalhar em cima disso. Então, a sua provocação, professor, ela é muito boa e são coisas que eu preciso, inclusive, refletir na minha prática, sabe? Porque eu não encontro respostas no momento. E isso que eu trouxe para você, gente, em forma de desabafo, porque tem 2 semanas que eu me sentei e pensei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Que eu me peguei dentro dessa prática, essa coisa autocrítica mesmo, né? Porque eu me senti um pouco incapaz de fazer com que os meus alunos desenvolvam a capacidade linguística deles em espanhol, né? Que é o meu foco de trabalho. Então, é muito complexo, professor. Emanuel, só para finalizar, eu acho que assim, né, como as coisas acontecem quando de fato devem acontecer, né? Acho que a sua fala
ela ilustra exatamente o que eu e os meus orientandos nesses últimos encontros temos enfatizado, né, de que assim não temos respostas, e que bom, e por isso que a gente faz pesquisa em LA, não é? Então assim, a gente precisa. E a mola propulsora para você fazer pesquisa é algum incômodo, né? E você demonstrou na prática que esse incômodo seu é muito real e muito grande, e você precisa dar uma resposta satisfatória, pelo menos para você. Então, mais uma vez, agradeço a sua fala, ilustra muito bem que fazemos pesquisas porque queremos buscar respostas e queremos ajudar, né? Já que a gente lida e você no ensino superior e agora na pós, né? Então, brigadíssimo. E futuramente venha compartilhar os resultados, e muito provavelmente em breve você vai receber um outro convite aqui do grupo. Eu espero muito poder voltar, gente, talvez quando as minhas pesquisas estiverem mais envolvidas, trazer, não respostas, né, mas trazer possíveis caminhos, talvez. Excelente, excelente. Obrigado aí. Beni, é contigo. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou o professor Danielton Miguel, eu sou do LET, estou doutorando no PPGLL, sou docente da FALE, né? Sou colega de Fábio, colega de Cátios, de Sérgio é meu orientador também. Primeiramente, parabenizar o Emanuel, muito boa a sua apresentação, eu gostei muito, é o tipo de coisa que eu também me interesso muito, né? Sempre repensar as questões dos letramentos, as práticas. E essa coisa também de focar o processo, porque eu estou pesquisando formação de professores, né? E sempre vai muito essa reflexão de, às vezes, está muito teórico, às vezes ignora-se a prática, etc. Eu queria dar alguns comentários sobre a questão das inteligências artificiais, né? Que fico muito feliz de ver que você está pensando sobre isso, que também é algo que está todo mundo pensando. Mas... para talvez responder a pergunta, né, que você fez, que eu acho que é uma apresentação boa, justamente essa, né, aquela que propõe mais perguntas, né, é mais transitória. A primeira coisa que eu estou buscando fazer no futuro é que primeiro os alunos não entendam apenas a ferramenta da inteligência artificial, mas como ela funciona e o que ela é, né, o que é uma rede neural, o que é um modelo de linguagem, que né, a gente chama de inteligência artificial, mas até o próprio criador desse tipo de rede neural não considera o ChatGPT uma inteligência, porque falta-lhes umas coisas que só o humano consegue fazer, né? Então, a gente pode aproveitar a linguística aplicada ao ensino de línguas adicionais, né? Que a gente pode trabalhar os conteúdos linguísticos comunicativos com texto ou textos, né? Letramento crítico, sobre o que é a IA. Tem vários artigos feitos assim que não são super densos ou super técnicos, para que o aluno entenda que é mais uma ferramenta, né? A Flávia fez o relato dela sobre a aluna lá, né? Deu para ver que ela estava vendo o ChatGPT quase como uma ferramenta assim sobrenatural, né? E mágica, né? Não sabe que ele meramente está fazendo, ele está ligando pontos neuralmente de um monte de texto que deram para ele, né? A capacidade de articulação dele na verdade é virtual, né? Depende do que se treina. A outra coisa que eu queria falar, sim, sempre tem aquela coisa de a gente saber que aquele texto não foi o nosso aluno que escreveu, né? Pelo menos em partes. Só que isso não precisa ser tão subjetivo, gente. Por exemplo, teve de uns anos pra cá, pra mim, teve eu tiro onda, né? Teve uma infestação adverbial de outro sim. Tipo, outro sim não é o tipo de advérbio que você vê muito usado num texto do século XXI. Só que um monte, assim, eu contei nos meus semestres, pelo menos 15 produções dos meus alunos que tinha outro sim. Por que justamente esse advérbio? Porque seja lá quem treinou o ChatGPT 3, botou, sei lá, deve ter tacado um Guimarães Rosa aí pra cima na rede neural e ficou com muito outro sim. Aí ele usa direto quando você pede pra ele escrever. Só que se você for na internet e nos livros, nos artigos, quase ninguém usa outro sim, né? Aí assim eu notei, olha, tá vendo? Aí, junto com o que a professora Simone falou, de tentar fazer essa interlocução, de dizer, gente, se for passar uma coisa do ChatGPT, ao menos revisa, parafraseia, que já é uma estratégia de linguagem, né? E o que eu tenho feito também é justamente pensar em novas maneiras de se avaliar, né? Fazer aproveitando assim um cenário pós-pandemia, né, em que teve por parte dos alunos uma valorização muito grande do momento síncrono,
né, de aula, de você estar lá na sala de aula com ele, pensar em atividades até avaliativas em que envolvam aquele momento de estar na sala, de debater, de falar, né, de conversar, de pedir que eles falem alguma coisa. Talvez o gênero discursivo mais nessa vibe de experienciar eles, de saber, por exemplo, tentar ensinar para eles como se detecta, porque tem sites para isso em todas as línguas, de como dar vários textos para eles notarem, gente, vocês acham que isso aqui teve IA? Né? Porque tem uns que o pessoal não tá, assim, até o próprio BuzzFeed, que é um site muito, muito famoso, tem um artigo sobre como ele tá usando direto e dá para perceber que tem, né? Aí que entra o problema do futuro, né? A gente tá falando do chat GPT 3.5, que é o de graça. O 4, que é o que é pago, é muito difícil você perceber. Muito. Ele já tá treinado... Sim, eu não tenho, mas eu conheço um professor que fala que ele é muito assim, a gente não tem noção da capacidade que ele tem. É meio assustador mesmo, assim, o que ele consegue fazer, você não consegue mais notar. Aí talvez, assim, no futuro, o futuro, que eu não vejo como uma coisa ruim, talvez o futuro seja pautado em atividades aí avaliativas para os professores, de coisas mais criativas, mais artísticas, que trabalhem no limite do modelo de linguagem. Que lembrando, assim, não é muito bem, a gente fala IA, não é errado falar, mas não é bem uma inteligência, ela não tem capacidade de criação e abstração tal qual o humano tem de reagir ao que acontece no mundo, né? Ela é uma rede neural, ela liga pontos e pontos baseado no que alimentaram ela ali. Mas como você falou muito bem, não tem como fazer tecnologismo, né, que a gente chama de querer destruir as máquinas ou impedir. Até porque algumas das empresas de IA estão trabalhando de um ponto de vista de deixar essas coisas de graça, né? Tem muitas IAs aí que é totalmente de graça. Fábio? E engraçado, a Flávia falou da situação que ela fez, né, com a aluna, e tá dizendo, vamos ver se não tá um tanto mecânico esse diálogo, tarará. É engraçado, outro dia eu vi uma reportagem, a pessoa justamente estava fazendo isso, né, usando o chat GPT, ou enfim, outra inteligência, para poder humanizar mais o diálogo. E interessante como isso funcionou, né? Então havia uma primeira criação e a segunda criação realmente estava muito com a cara muito humana, assim, os elementos até do cotidiano e tal. O que o Fábio falou é importante também, gente, porque, por exemplo, é aí que entram essas maneiras mais pós-modernas de escrita, como a pesquisa autoetnográfica, que tem, tipo, muita exclamação, interrogação, tem meme no meio, parece que você tá lendo uma obra literária, a pessoa, às vezes, de propósito, torna o texto um pouco confuso, entre aspas, por um quê literário, pra dar aquela mágica, né? E essas pesquisas não são valorizadas pela perspectiva europeia colonial, né? E o ChatGPT não consegue fazer isso bem, nem o 4. De fazer um ensaio mesmo, uma escrita que articule bem o acadêmico e o literário. Talvez seja isso que a gente tem que começar a pedir para os nossos alunos. Porque pedir aquela coisa sobre, gente, tem que estar no rigor positivista clássico, a metodologia tem que estar aqui, tem que dizer tudo. Por que não falar seus objetivos, suas justificativas de uma forma mais leve, por meio de um diálogo de personagem que você criou, que nem a literatura faz, né? Por que não? Nossa, adorei, Beni! Anotando tudo aqui. Mas isso seria um problema, Beni, com os mais tradicionalistas, até dentro do Brasil mesmo, sim, né? Inclusive, no meu caso, por exemplo, eu já fui criticado por não adotar uma linguagem, entre muitas aspas, acadêmica nos meus trabalhos, né? Uma professora uma vez falou isso comigo. Porque eu busco tentar dar uma forma bem prática para a sala de aula, né? Porque quantas vezes, quando eu estava lá em sala de aula, não tinha feito mestrado, doutorado ainda, eu pegava um artigo para ler, na segunda página eu parava porque muito chato, sabe? Assim, muita citação, muita linguagem técnica, não sei o quê, e eu me cansava, porque muitas vezes quem está no chão da sala de aula não quer esse tipo de coisa, que é uma coisa prática, sabe? E eu estou generalizando, tá, gente? Muito assim... Sim, mas eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento. Eu entendo também. Eu tive um caso recente com um aluno dizendo, professor, porque o aluno fez isso, eu fiquei puto. Aí ele colocou lá no texto dele que ele ficou transtornado. Eu, não, coloque que você ficou puto. Com essa palavra, puto. Se você quiser, puxe um rodapé e diga que aqui no Nordeste a gente usa da forma X. Mas autoetnograficamente você tem que dizer como você se sentiu. Você não estava transtornado, você estava puto. Eu falei pra ele. E isso não é valorizado. Tem gente que lê autoetnografia hoje em dia que fala o que interessa, o que você sentiu. Pra autoetnografia, tudo.
pro pessoal mais tradicional, dos modelos mais século XX, XIX de pesquisa, eles querem saber, assim, o que é que foi que aconteceu, o que é que você fez, mas o processo importa. E aquela coisa, da mesma forma do ensino de línguas, né, Manuel? Assim, povo, se a sua aula, como você falou muito bem, se a sua aula não é pautada em discutir temas, em articular com realidades, enquanto você constrói o conhecimento de língua, o YouTube e o ChatGPT já são melhores professores que você, se você for só dar aquela aula que é focada em estruturas, né? Sim. Então, porque a língua a gente usa, né, aquela coisa bakhtiniana para fazer uma interlocução. A língua é o que a gente fala, né? Então, assim, eu também vejo com preocupação esse advento da inteligência artificial, só que eu não sei se é muito esperançoso falar isso, mas eu também interpreto como males que vem pro bem, assim. Ela tá limitando, tá mostrando que há essa visão muito engessada na nossa produção textual, uma máquina consegue fazer melhor. Então por que a gente não escreve, não produz da forma que nós humanos conseguimos fazer? Que é justamente a que torna, por sinal, torna mais acessível em caráter de extensão. Porque, por exemplo, o jovem hoje em dia, ele não vai ler um artigo acadêmico. Talvez se a gente escrever dessa maneira mais literária, faça um pouco mais sucesso e a gente consiga divulgar mais a ciência que a gente faz, entendeu? Essa é a minha interpretação. E a tendência da IA é piorar nesse sentido, ela vai ficar mais agravada, ela vai conseguir reproduzir o comportamento padrão humano de forma com mais acurácia, né, nesse caso. Então a gente tem que começar a pensar nos comportamentos que, como rede neural que ela tem, ela não consegue fazer. Então trabalhar na sala de aula criatividade, gêneros discursivos multimodais, outros. Inclusive errar, né, Beni? Isso, e errar. Inclusive errar. Exatamente, o erro não é uma prática valorizada. Sim, exatamente. Quando você falou em avaliação, até anotei aqui, a gente precisa entender que o erro também é uma forma de aprendizagem, né? A gente precisa valorizar o erro do aluno, não valorizar assim, olha, você errou, meus parabéns, não sei o quê. Observar o erro, e tem teóricos que falam isso, né, como novas oportunidades de aprender. E as IA, elas não fazem isso, né? Elas não vão ensinar o aluno que ele escrever, por exemplo, um parágrafo e ter errinhos ali, que de certa forma é saudável para a escrita dele, porque o professor vai orientar ele a escrever de uma forma um pouco mais eficaz e assim por diante. Além de que a IA, que é uma coisa que eu já trabalhei em aula, se você disser que ela está errada, ela é o que em inglês a gente chama de yes man, né? Que é aquele cara que é sempre se você disser que eu tô errado, eu tô errado. Ele vai assentir, né? Nunca vai dizer, sei lá, você diz, nazismo é de esquerda. Ele, sim, agora aprendi com você que é sim de esquerda. Ele não vai dizer, não, aqui a literatura inteira tá dizendo que não, viu? Não é assim que funciona. Eita, aí você tocou num ponto-chave, né? Um problemaço na nossa sociedade, que é algumas pessoas começarem a ensinar errado, então, as inteligências artificiais para elas disseminarem conhecimentos errados, né? Exatamente. Então, só para não me estender mais, fica aí essas reflexões. Então, espero que tenha ajudado a responder as perguntas. E, novamente, parabéns. Eu acho essa pesquisa, as suas pesquisas, a forma que você apresentou, muito essencial para a discussão pós-moderna que a gente está tendo no quadro da docência. Obrigado. Obrigado, viu, bem? Eu acho que a Sofia quer falar. Olá a todos, dá para ouvir? Sim, Sofia, bom dia. Bom dia, Manuel, a todos. Meu nome é Sofia, eu faço letras espanhol lá na UFAL e faço pesquisa com a professora Flávia em PIBID e PIBIC. E como pibidiana, nas escolas campo... as perspectivas da pesquisa são letramento crítico da colonialidade. E como pibidiana, eu busco implantar, além disso, além das perspectivas, o uso de novas tecnologias. Porém, na escola campo que eu exerço função, a minha turma ela é a partir de 17 anos além. Então, nessa aplicação de novas tecnologias, eu senti logo no início uma dificuldade de recepção dos alunos, por mais que tenham alunos jovens também. Mas os alunos mais velhos eram mais presos à gramática e até estranhavam os usos das novas tecnologias. E eu queria saber se você já teve esse tipo de problemática em sala de aula, Emanuel, e como você conseguiu desviar, se houveram. Você toca dois pontos importantes. Parece que você pega públicos, alguns que são nativos digitais e outros que não são, né? Não sei, posso estar errado, mas parece que sim.
E eu acho que a gente passa muito por isso no ensino superior, né? Eu tive a oportunidade também de dar aula na EJA, e a gente acontece muito isso de alunos que são resistentes à tecnologia e que querem que o professor dê uma aula no quadro mesmo, ele quer anotar as coisas e tudo mais, e que odeia PowerPoint, mas ao mesmo tempo você tem na mesma turma alunos que eles não querem ficar anotando as coisas que você coloca no quadro. Eles querem uma coisa muito mais dinâmica, sabe? Então, Sofia, é muito complicado a gente conseguir equilibrar essas coisas. Já me aconteceu e acontece isso até hoje em sala de aula, dando aula no curso superior, né? Eu tenho alunos que são nativos digitais e outros que não são, então eu tento equilibrar, sabe? Dessa forma. E eu trabalho com um monte de gêneros diferentes, para um monte de mídias diferentes. Então, é esse meio que eu tenho encontrado para tentar equilibrar essas coisas. Sabe, não sei se eu consegui te responder, mas eu busco equilibrar, sabe, tanto uma coisa digital mesmo, como uma coisa talvez mais analógica, dependendo da prática, até porque a nossa prática docente exige isso, né, essa mescla de meios, vamos colocar assim. Entendi completamente, concordo. Eu acho que, inclusive, esse método de mesclar mescla até a turma mesmo, né? A proximidade entre os alunos mais velhos e os mais jovens em atividades em sala de aula. Mas uma coisa que eu percebi já na minha prática, gente, que nunca fica velho, é o quadro. Não tem jeito. O quadro vai ser para sempre, não importa o que você fizer. O aluno, em geral, ele gosta de uma explicação no quadro, sabe? Nem que seja para você fazer ali um mapa de palavras. Funciona até hoje, ainda bem. Sabe? Funciona muito. Não sei se os professores concordam comigo. Eu concordo. O mais jovem vai fazer o print, né? Ele vai fazer uma foto do quadro, os mais velhos. Fotografa. Aí quando eu começaram a fotografar meus quadros, eu ficava meio incomodado. Hoje em dia eu fico do lado do quadro e poso para a foto assim para o aluno. Gente, é um caminho sem volta, sabe? A gente precisa aprender a lidar com isso e ensinar o aluno a usar isso a favor dele, é o que eu sempre falo com eles. Usem a seu favor, não contra vocês, sabe? Alguém mais? Manuel, então, só agradecer mesmo a sua presença, a sua fala. Vou sair aqui cheia de ideias, questionamentos, já pensando em te convidar para mini-curso sobre leitura, IPBID, ACE, enfim. Pode chamar para tudo. Parceria eterna. Que legal esse trabalho com as inferências, porque às vezes a gente pensa em atividade de leitura, mas fica ali muito na linearidade, né? E aprendendo com você, aprofundar a leitura e letramento nessas perspectivas da inferência, ou seja, do aprofundamento ali do texto, da criticidade, acho que é um exercício muito importante para os nossos alunos em formação e os professores que estão exercendo, né, a profissão já nas escolas, porque o que eu vejo, às vezes, esses livros que são, os livros que são aprovados pela PNL deles, são muito interessantes em termos de proposta de leitura, de trabalho com criticidade, mas, na prática, a gente vê professor pulando essas atividades, porque eles próprios, eles precisam se formar em relação a... Eles precisam ser críticos, né? E, às vezes, encontram dificuldades. Então, a gente vai sair daqui, assim, bem pensativo, eu acho isso bom, você nos provocou, e deixando aí um gostinho de quero mais. Eu fico muito feliz, Flávia. Agradeço. Quando você me convidou, eu pensei assim, eu vou compartilhar com eles as minhas angústias, porque é uma coisa que eu penso, como que nós vamos desenvolver essa criticidade, mas diante dessa problemática que nós temos nas mãos agora, e como o professor Beni falou, né, eu não vejo como ruim também, eu vejo como um caminho novo a ser pensado. É uma coisa que eu queria compartilhar com vocês mesmo, eu fico muito feliz, aprendi muito com vocês hoje, eu fiz um monte de anotações aqui, né, e eu posso dizer que eu mais aprendi do que eu pude ensinar qualquer coisa para vocês. Eu quero agradecer muito a oportunidade, e você já viu, você me chama, eu vou, né, então pode ver. Que bom! Você me chama que eu vou, gente, muito obrigado pela oportunidade, viu? E a foto, Sérgio, vamos fazer uma